Olá, tudo bem? Vim aqui falar um pouco com vocês sobre nacionalidade portuguesa, que é um tema que eu percebi que está bem desatualizado aqui no canal, então eu vim trazer as atualizações que tem. Recentemente, a gente viu nos jornais aí no Brasil, o Globo, o Estadão, enfim, os jornais os principais jornais do Brasil, veicular uma notícia sobre uma alteração na lei de nacionalidade. Mas não foi bem isso que aconteceu, tá? Vou explicar mais ou menos aqui com base nas principais modalidades de nacionalidade que a gente trabalha aqui no escritório, que são as nacionalidades para descendentes de português, tá? Principalmente o caso dos netos, que é o que essas notícias veicularam. O que aconteceu foi que em março de 2022 agora foi publicado o regulamento de nacionalidade, o novo regulamento da lei de nacionalidade. E por que esse regulamento foi publicado? Porque a lei de nacionalidade tinha sofrido uma alteração em novembro de 2020. E ainda faltava uma regulamentação. Essa regulamentação veio agora, no ano de 2022, mas no que tange a nacionalidade para filhos e netos de português, que é que a gente vai falar agora, né, para os descendentes de português, não teve alteração nenhuma. Então, todas as alterações que tiveram foram no final de 2020. E quanto a essas alterações, a gente já vem trabalhando desde 2021 com os novos processos de acordo com essas alterações. E são elas que a gente vai falar agora. Então, essas nacionalidades que eu vou tratar aqui, né, nesse vídeo nacionalidade por você ser descendente de português. E aí, nesse caso, o que a lei define é que pode solicitar a nacionalidade portuguesa os filhos e netos de portugueses. Então, neste tipo de modalidade de nacionalidade, que é por ser descendente de português, apenas filhos e netos podem solicitar essa nacionalidade. E aí o que mais me perguntam mas eu não sou, eu sou bisneta de português, por exemplo. Então eu perdi o direito? Não necessariamente. Por quê? Para solicitar a nacionalidade portuguesa, o requerente, a pessoa que vai solicitar, precisa estar vivo. O português não precisa estar vivo. Essa também é uma pergunta comum. Então, quem vai solicitar, quem vai pedir a nacionalidade tem que estar vivo. O português já não precisa estar mais vivo. Mas vamos supor que você seja bisneto de português, mas o seu avô ainda esteja vivo. Nesse caso, o seu avô é filho de português, correto? Então é só tirar a nacionalidade para o seu avô, enquanto filho de português. No melhor dos cenários, tirar a nacionalidade para o seu pai ou para sua mãe, né? Quem é esse neto desse português originário, que no caso não vai ser nem neto de português, vai ser filho de português também. Porque se o seu avô tirou a nacionalidade, ele passa a ser português. E aí o seu pai ou sua mãe, né, que for essa pessoa que descende desse português, vai tirar a nacionalidade também, enquanto filho de português. E aí depois você também vai tirar a nacionalidade enquanto filho de português. E isso é transmissível para todas as gerações futuras, para sempre, desde que se mantenha esse vínculo de sempre ou o filho ou o neto do português tirar. E aí, só para esclarecer um pouco mais, para ficar um pouco mais claro, por que eu tô falando que a partir do momento que você tira a nacionalidade, você é português? Porque essa modalidade de nacionalidade, né, que é por ser descendente de português, né, por ter uma ascendência portuguesa, ela é uma nacionalidade nata. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir do momento que você tira essa nacionalidade, não importa se você tem 20 anos, 30 anos, 50, 60, 80 anos. A partir do momento que você tira essa nacionalidade, ela retroage à data do nascimento. E aí você vai ter os mesmos direitos como qualquer cidadão português, como se você tivesse nascido em Portugal. E sim, você vai ter uma certidão de nascimento portuguesa. Aqui em Portugal a gente chama de assento de nascimento, mas equivale à nossa certidão de nascimento no Brasil. Mesmo que você não tenha nascido aqui, a partir do momento que você tira essa nacionalidade, mais uma vez eu friso, não importa a idade que você tenha, você passa a ter uma certidão de nascimento portuguesa. E é como se você tivesse nascido aqui. E por isso que você passa a ser considerado português nato e a sua nacionalidade se transmite aos seus filhos e aos seus netos. Então sempre vai ser transmitida aos filhos e aos netos. A partir do momento, por exemplo, que o seu filho tirar a nacionalidade, ele pode passar a nacionalidade para o filho dele enquanto filho. E assim por diante. Por isso que o vínculo hereditário, né, da ascendência portuguesa, se for feito sempre para filhos ou netos de portugueses, nunca se perde. Eu costumo falar que é como se fosse uma herança mesmo que você deixa para sua família. E por isso que é tão importante
nós brasileiros, né, que somos descendentes de português, praticamente toda a população brasileira é descendente de português em alguma instância, verificar quem é o português da sua família. Porque por mais que você que está me assistindo agora não tenha interesse em ter a nacionalidade, não veja nenhuma razão de obter esse título agora, você vai garantir que as futuras gerações da sua família tenham esse direito. Desde que todas as gerações, né, passem a tirar. Lembrando que é possível sim pular uma geração, porque a lei permite que seja tirado ou para filho ou para neto de português, certo? Então essa também é uma pergunta que sempre me fazem. Ah, mas meu pai não quer tirar, não tem vontade de tirar, posso pular a geração mesmo ele estando vivo? Pode. O que a gente não aconselha que pule é porque um processo para neto de português é de competência exclusiva de apreciação da Conservatória de Registros Centrais, que inclusive é aqui do lado do meu escritório. Essa conservatória, ela é muito abarrotada de pedido, e aí o que faz com que os processos fiquem muito lentos. Então, um processo para neto hoje, né, em 2022, ele tem levado mais que 2 anos para concluir. Enquanto um processo para filho, a gente fazendo uma instrução documental correta, preparando o processo direitinho e escolhendo uma boa conservatória, tá levando entre 4 e 5 meses para concluir. Então, o que a gente indica? Que todas as gerações tirem, né, para ser o processo mais célere. Mas se não for possível, vamos supor que você é neto de português e seu pai ou sua mãe já é falecido. Não tem problema, pode tirar para o neto de português. O que não pode tirar direto para o bisneto do português. Certo? Então, por exemplo, se você que está me assistindo é o bisneto do português, verifique quem está vivo antes de você, para a gente conseguir antes tirar o do filho do neto e depois chegar na sua nacionalidade. Espero que tenha ficado claro, mas se tiver mais alguma dúvida sobre essa questão do filho, do neto, quem é que pode tirar, da linha hereditária, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para ajudar todo mundo. E no mais, siga lá no Instagram, porque no Instagram eu falo recorrentemente sobre o assunto. Então, por mais que aqui os vídeos estavam meio desatualizados, lá eu sempre falo, faço posts, faço stories falando, então fica bem mais claro de entender.